Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, pelas vossas presenças. Aqui estes amigos são assim uma espécie de amigos, companheiros, camaradas, irmãos, bom, enfim, aquelas coisas que a gente vai sendo. E convidaram-me para apresentar esta preciosidade que a gente tem hoje aqui connosco. E eu costumo escrever as intervenções para não me dispersar, não é? E é esta eu chamei de Longe lá longe ao vento. É a apresentação desta obra do William Morris. No dialbar do século XX, quando o tempo parecia progredir mais devagar do que de facto avançava, ao contrário deste dialbar do século XXI, em que o tempo parece recuar mais devagar do que de facto retrocede, os Wobblies, sindicalistas anarquistas norte-americanos, não apresentavam uma reivindicação de aumentos de alguns dólares ou cêntimos para que as vidas dos trabalhadores piorassem um pouco menos nas cadeias da subvida. Ao invés, exigiam pura e simplesmente a ruptura do vínculo entre salário e sobrevivência. Lembro-me então da minha imberbe surpresa ao saber de uma gente que, em tempos que eu julgava bem mais atrasados que os meus, tinha a audácia e a clarividência de perceber o problema muito à frente, bem lá onde ele estava. Tenho recorrentemente uma sensação do mesmo tipo ao trabalhar filosofia com crianças. Se eu algum dia tive 7 ou 8 anos como eles, e tive, e se sabia as coisas que hoje os descubro a saberem, o que é provável, porque as crianças são, entre outras coisas, todas elas, filósofos apenas um pouco mais compridos, constato então o quanto desaprendi nas últimas 5 décadas e tal. E é essa sensação que este Notícias de Lugar Nenhum, ou uma época de tranquilidade, um romance utópico de William Morris, me fez, mais uma vez, regressar. Em primeiro lugar, a requintada e amada beleza da sua cuidada edição, a primeira em português europeu, cuja coordenação, pesquisa e pós-fácil tomaram a seu cargo Roberto de la Santa e Raquel Varela. Só aparentemente pode ser curioso que 2 estudiosos que tão intensamente se têm debruçado sobre o passado, o Beto, como lhe chamamos os amigos, e a Raquel, nos entreguem da sua produção intelectual mais recente 2 obras voltadas para o futuro. E, em concreto, para esse tipo de futuro desejado, a que chamamos utopia, modo de tratarmos a partir de Thomas More a vontade de perfeição num lugar algures que não este, enfim, segundo a etimologia grega da palavra, num não lugar. Refiro-me à novela ilustrada por Raquel Varela, desenhada por Robson Villalba, com um papel importantíssimo do Beto na sua produção. Esta novela sobre a Revolução Portuguesa, precisamente intitulada Utopia, com o subtítulo original de Lev Trotsky, Todas as revoluções são impossíveis até se tornarem inevitáveis. E refiro-me agora a esta fantástica edição de William Morris, pensada e impressa letra a letra no coração do Atlântico, pela editora açoriana Letras Lavadas. E caramba, bem delas lavadas, tão precisados andamos, num mundo de tanta imagem suja, de tanta palavra surda, de tanta mentira organizada. Seria ocioso e até fastidioso propormos aqui uma viagem em marcha atrás visando qualquer sorte de arqueologia do utópico. Da filosofia deísta oriental aos velhos gregos, de Platão e do seu projeto República à Cidade do Sol de Tomás Campanella, de Thomas More aos socialistas utópicos, das revoluções camponesas do centro europeu na Idade Média aos carlistas ingleses, dos falancérios à comuna, dos géneros literários aos combates de rua, das revoluções e do seu germe, ao seu fim e aos seus fracassos, das sobras de tudo isto, do que fica depois de tudo ter sido e antes daquilo que lhe vai suceder, é disto que se faz a noção que hoje temos de utopia. Já não a metafísica do reino dos deuses cruéis e risíveis de que falaram nos seus tempos Epicuro ou Nietzsche, mas essas ideias guardadas e nutridas nos recantos mais livres da inteligência humana, que desde sempre se arriscaram pelos territórios dos malditos, pelos caminhos pedregosos e ingratos que a razão desenha quando chega antes de tempo. Primeiro sonho, dizia esse grande nome de romantismo francês Victor Hugo, depois carne e sangue. Talvez porque, como nos ensinou Goya, o sono da razão engendra monstros, foi sempre pelo sonho que fomos, como descobriu Sebastião da Gama, entre tantos outros poetas. Foi sempre por algo mais sonhado que calculado, por algo de imaginado e inventado, que os homens que pensaram nisso se dispuseram a morrer e ocasionalmente a matar. Utopia há depois de ser essa espantosa tangente que o sonho faz à realidade. Lo que hay es lo que hay, diz aqui ao lado no vizinho Estado espanhol.
Ou conforme corrigiu esse dito, um desses malditos cuja culpa é terem razão antes do tempo, um basco que continuava a levar numa das mãos uma bandeira e na outra mão uma longa dose de cadeia, no, lo que hay es lo que hay que cambiar. Cito nesta frase uma conversa com um velho, claro e limpo amigo chamado Arnaldo Otegi, dirigente da esquerda independentista basca, que ficaria conhecido entre os seus como o Gerry Adams dos Pirineus. Será por essa dialética bizarra, por essa inacessibilidade dos horizontes entrevistos, por essa dinâmica de passados mal passados e de futuros carinhosa e duramente cultivados, que se move o que chamamos utopia. É interessante pensar que o século que mais revoluções conheceu e que mais utopias alimentou, o século XX, tenha sido também aquele que mais distopias gerou. Do Nós, de Zamyatin, aos mais conhecidos Huxley ou Orwell, passando por um notável conjunto de autores de ficção, científica e não científica, das tipografias para os estúdios de cinema e os palcos do teatro, ou para as fúrias sonoras das orquestras, talvez nunca os homens tenham sabido fazer contrastar tão intensamente as utopias, os não-lugares do gosto e da alegria, com as suas distopias, essas moradas da dor que vamos vendo realizadas nos nossos dias. Conhecemos-lhes os nomes e as autorias, não das ficções, mas das realidades. Conhecemos-lhes as manhas e o inescrúpulo. Por vezes pensamos que somos o seu crepúsculo e, uma vez por outra, lá conseguimos sê-lo. Mas a relação entre utopia e distopia teve e continua a ter ainda uma outra dimensão menos onírica e mais politicamente prática. Estou a pensar nos últimos 200 anos de oratória reacionária, sobre a qual tão bem pensou e escreveu Albert O. Hirschman. Encontramos-la nos primeiros escritos contra-revolucionários de um Edmund Burke ou de um Tocqueville, a ideia que viria a associar os substantivos revolução e loucura. Nós temos, na nossa própria experiência, da oratória contra-revolucionária, na figura do louco Vasco Gonçalves e do desbandado Preck, talvez o seu mais perfeito exemplo. O objetivo, claro, consiste em assinalar, segundo os seus cultores, como as grandes utopias sociais degeneram sempre ainda em maiores distopias políticas. A lógica subjacente é de que os melhores sonhos acabam sempre por acordar-nos para os piores pesadelos. A manipulação interpretativa de obras como 1984 de Orwell ou como O Triunfo dos Porcos, do mesmo autor, assumiu organizadamente essa visão, esse processo psicopolítico de autossugestão de massas, segundo os quais o melhor é sonharmos pequenino e rasteiro, porque quanto maior, mais alta a visão, mais drástica a queda. Os exemplos fornecidos são constituídos por tudo aquilo em que as mais nobres ideias revolucionárias ficaram distantes de se cumprir até hoje. É um assunto vasto que aqui não cabe, mas o que aqui sim cabe é assinalar como essa ideia de que toda a utopia anticapital degenera inevitavelmente na realidade distópica da ditadura tem como objetivo primordial o da desmobilização política das sociedades, claro, e como propósito segundo o de ocultar a natureza da lógica objetiva e intrinsecamente distópica do sistema do próprio capital. Uma lógica que, como outros anteriores, os nossos tempos bem demonstram quando o ciclo de crise da reprodução do capital se torna tão flagrantemente uma maquinaria de reextorsão e concomitantemente de expulsão do humano. Por outras palavras, como no seu culminar, o capital viverá tanto melhor quanto mais eficazmente suprimir as pessoas de que não precisa e de que possa desfazer-se por meio de indústrias como as do desemprego, da fome e, no limite, como não, pela indústria da guerra. Penso, deste modo, a pertinente e urgente matriz política das páginas dos livros como este, de William Morris, sobre o qual, para não me alongar, vos convido apenas à ideia de acordarmos um dia, como sucede à personagem central da obra, na nossa cidade, um século e meio depois, para descobrirmos que, sendo a cidade a mesma, é radicalmente diferente o mundo. Um mundo no qual, como diz a dado passo o autor, as pessoas ignoravam as artes de comprar e vender as coisas e a si mesmo, bem entendido. Um mundo de pessoas que se riam dos tempos dos quais a sua personagem inventada provinha, para chegar à realidade para nós insólita dessa outra vida que era, essa sim, a vida real. Não precisarei de dizer mais sobre esta utopia e sobre o seu autor do que aquilo que hoje aqui ficará dito e do que deixaram escrito no pós-fácio Raquel Varela e Roberto de la Santa, bem como no prefácio de Michael Lowe e Leandro Coder, a quem este último reedição é dedicada. Deixo, todavia, e ainda uma última palavra para o artesão desta obra-prima editorial, que inclui a reprodução de uma seleção de obras artísticas de William Morris, a cargo do pintor açoriano Urbano, de que se imprimiram apenas 250 exemplares numerados. José Ernesto Chaves Rezendes. Não imagino melhor homenagem ao grande artesão das coisas e das ideias que foi William Morris,
senão o amor que se exprime lá longe, leve como uma brisa ao entardecer, no labor de dar vida a estas páginas inventadas, como parece próprio das utopias, numa ilha no meio do mar. E deixo-lhes também, com toda a gratidão pela sua dedicada entrega à ideia, a primeira coisa que me veio à cabeça na presença desta obra. Refiro-me, como facilmente identificareis, a um par dos mais belos versos escritos por um dos nossos mais generosos poetas deste tempo de cínicos e facínoras. O Zé Mário que escreveu sobre essa coisa, para dizer apenas tão inesquecível e tão gloriosamente que ela, essa coisa que é linda, acrescentando-lhe as palavras mais indispensáveis, quando toda a gente assim quiser.